Para ello vamos a invitar al doctor Galdino Andrade, quien es investigador de la Universidad de Londrina en Brasil y tiene amplia experiencia y ha participado en el desarrollo de los sistemas regulatorios para Brasil. Así que, sin más que preámbulos, doctor Galdino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hablar en español, coger riesgo. Yo he participado del grupo de trabajo que hicimos ahí en la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, CTNBio, en portugués. Y la preocupación que teníamos era, fue una pelea muy grande, teníamos los transgénicos, tenemos una legislación para aprobación que ahí tenemos, por ejemplo, la ER16, que es una fase del producto inicial que se hace en contención. Después tenemos una resolución, la normativa E8, que es para hacer ya en microparcelas en el campo, para seleccionar los eventos que tienen buenos índices de agricultura, producción, de expresión. Y después tenemos la comercial, la aprobación comercial. Entonces, todo eso tarda como 5 años y cuesta mucho dinero. La preocupación era, al principio, la edición génica, que empezó con CRISPR, ¿no? Y ahí la idea es cómo vamos a considerar. Era un consenso, pero la mayoría de la gente ahí, de los miembros, por las fechas, ¿no? Por esas fechas, y no consideramos que es un organismo transgénico, sí, es genéticamente modificado, se pasa por una fase genéticamente modificada, pero al final, como no tiene off-targets, entonces consideramos que no hay, la expresión es distinta, pero genéticamente igual. Entonces, ¿por qué deberíamos de considerar transgénico? Y de ahí, por la inquietud, que hicimos un grupo de trabajo en la comisión para discutir y hacer una normativa específica para edición, donde consideramos que no es transgénico. Y eso pasó en un fast track, porque es muy rápido la aprobación. La CTNBio, ella no aprova, es solamente la empresa le envía una carta consulta, y una vez que demuestra que no hay off-targets, quer dizer, no hay genes, ni secuencia de genes, ¿no? O de nucleótidos exógenos, entonces consideramos que es un organismo editado y ya está automáticamente aprobado para su uso comercial. Entonces eu vou contar um pouco da história de como foi isso e como funciona em Brasil. Bueno, la charla, ¿no?, será biotecnología en Brasil, edición génica, que fue la propuesta aquí para el evento. Entonces, nosotros tenemos una área, ¿no?, de transgénicos, de microorganismos genéticamente modificados en el mundo. Eso ya fue enseñado aquí muchas veces, ¿no? Muy grande. Brasil tiene como 50 millones de hectáreas, Argentina 23, Estados Unidos 75, Canadá 13, Índia 11, e isso vai incrementando ano a ano. Pero principalmente em 3 culturas, não? Algodão, maíz e soja. Essa é a lei de seguridade nossa, que a CTNBio ela evalúa como as novas tecnologias poderiam impactar o meio ambiente, a saúde humana e animal. Então, toda a análise que nós fazemos é basado em esses três princípios, não? Qual o impacto
que poderá ter em meio ambiente, saúde humana e animal. Esse é o modelo, ¿no?, da Lei de Biosseguridade nuestra. Entonces temos o CNBS em cima, que é o Conselho Nacional de Biosseguridade, que é formada por ministros. Depois temos a Comissão Técnica Nacional de Biosseguridade, que é a CTNBio. E na base da pirâmide temos as Comissões Internas de Biosseguridade. Então quer dizer que cada instituição ou cada empresa que vai trabalhar com transgênico ou a seleção gênica, obrigatoriamente tem que ter o certificado de segurança, o certificado de qualidade em biosseguridade. E todos os anos se envia um informe à CTNBio para que nós evaluamos e aprovamos. Temos 10 reuniões por ano, exceto enero e julho, não temos. Temos 2 subcomissões setoriais, a animal e humana, vegetal e meio ambiente. Eu participo da vegetal e meio ambiente. Então, para ser aprovado um organismo transgênico, tem que ser aprovado em as 2 setoriais. Depois temos, por exemplo, as reuniões são miércoles e jueves. Então, el miércoles, as setoriais têm reuniões distintas. Uma vez aprovado em as 2 setoriais, em jueves temos a plenária, que se junta todos os membros. E aí, fazem uma discussão para aprovação. Uma vez aprovado em las 2, a plenária diz se há um relato, um dos relatores diz se está bem. Então, votamos e aprovamos já para fazer a liberação comercial. A competência nossa aí é evaluar a segurança dos organismos, não? Plantas transgênicas, animais transgênicos, micro-organismos transgênicos, vacunas, humanos e animais, terapia antigênica, humana e animal e organismos alimentares. Aqui temos a RN 16, que trata especificamente da edição gênica. Então, são requisitos técnicos para a Precision Breeding Innovation, né? Incluída a New Breeding Technology. Né? Considerando as PBI, incluindo o grupo de novas tecnologias, que são estratégias diferentes à engenharia genética e transgênica, porque não há intercâmbio de ADN a RN que sofrem. Os aspectos generais da resolução da RN 16, considerando a necessidade de evaluar a inovação e melhoramento de precisão, incluídas as New Breeding Technology, por exemplo, como RNAi, como CRISPR, como cisgenes, etc. Em la normativa, nós não especificamos quais são as técnicas. Por quê? Porque nós colocamos de uma forma general, porque se surge outra técnica, automaticamente essa técnica já está inclusa na RN 16. É muito dinâmico, não tem que discutir, aprovar, é automático. E as PBI não, é uma nova tecnologia com diferentes estratégias de engenharia genética que dá como resultado o OGM no transgênico, dando como resultado o OGM sem ADN, a RN recombinante, considerando a descendência, linhagens e o produto final obtenido por PBI em qualquer parte do desenvolvimento. PBI introduz o uso de novas ferramentas de biologia molecular. Então, temos hard points, que é a RN 16, não especifica a tecnologia PBI, de edição, não? Por lo que permite que novas ferramentas de engenharia surjam no futuro, e se incluem automaticamente. Então, isso é automático, não? Uma nova técnica, uma nova ferramenta ha surgido para edição, isso já automaticamente está incluído. E temos também uma preocupação nossa, pode ser o fast track. Não? Então, na consulta, fazemos consulta caso a caso, análise técnico, é uma análise técnica, os usuários devem demonstrar
o primeiro mais importante, a existência de ADN e RN exógeno, antes de seu uso comercial. As novas ferramentas de biologia molecular que consideramos são edição gênica de precisão, mediante a indução da mutação específica, generando ou modificando alelos de tipo selvagem e ou mutados. Não inserção de genes exógenos, transgênicos, transformação e controle de expressão, ativação, inativação, regulação epigenética da expressão gênica mediante mecanismos naturais sem modificação genética do organismo. Transformação genética ou controle da expressão gênica de espécies compatíveis, transformação genética temporal em células e tecidos, infecção permanente ou não de elementos virais mediante transformação, construção de genes heterólogos ou novas cópias de genes, e segundo a RN 16, todos esses casos são considerados como no RN ou RM. A análise sempre será caso a caso. Por exemplo, exemplos de PBI. Não? Teremos a RNAi, que inibe a transcrição em gene algo, mutagênese dirigida, mutagênese de oligonucleótidos direta, agroinfiltração, agroinfecção, expressão temporária da expressão, RNA tópico e tópico, sistêmico uso de dsRNA, silenciamento de genes-alvo, vetor viral, DNA ou RNA vírus, florescimento precoce, inserção de genes ou segregação, produção de semillas, e para restaurar a fertilidade de linhagens estéreis e futura segregação, reprodução reversa de plantas, bloqueio da recombinação meiótica de plantas heterozigotas para a seleção de características de interesse para a produção de plantas homozigóticas. E as informações gerais que específicas os usuários devem informar o organismo original, não? A técnica que foi utilizada, o objetivo, identificar o organismo e seus derivados, a taxonomia, variedade, espécie, gênero, etc. O risco do grupo. Por exemplo, nós em Brasil temos os grupos classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, por la patogenicidade do organismo. Em microorganismos usamos o 1, são microorganismos novos, 2, por exemplo, tem média patogenicidade, 3 já são patogênicos, tem que ter um laboratório já com muito mais controle, não? E a 4 já seria vírus como ebola, por exemplo. Não? E temos em plantas, temos a classe grupo 1 e grupo 2, que são grupos que, por exemplo, grupo 1 são soja, maíz ou algodão, que não tem nenhum parentesco com plantas nativas nossas, e pode haver intercâmbio de genes. E grupo 2 já são plantas que podem haver translocação de gene por plantas muito similares. Não? Por exemplo, o arroz, em Brasil, é considerado grupo 2, porque temos um outro arroz, que é o arroz negro, que é uma plaga, e se pode intercambiar genes entre eles. Risco do grupo da LRM, mapa genético, construções, a caracterização molecular, número de cópias, localização em genoma, presença de off-targets, produto de expressão do sítio do genoma modificado, informações do produto, ausência completa de DNA e RNA, recombinantes por técnica de biologia molecular, então tem que provar que não tem. Produto de DNA e RNA que pode recombinar com espécies branco e não branco, se foi aprovado em uso comercial em outro país, como foi evaluado o efeito off-target, não? Agora estamos seguindo, depois da vaca, 5 anos, nós agora estamos seguindo que se hace o sequenciamento completo